E aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao Espaço Química e hoje a gente vai resolver a prova, o nosso simulado que nós deixamos aí no vídeo anterior. Então, sem mais delongas, vamos aí para o nosso simulado. Primeira questão, vamos lá. Uma amostra de uma substância pura X teve algumas de suas propriedades determinadas. Todas as alternativas apresentam propriedades que são úteis para identificar essa substância, exceto, certo? Quando nós queremos identificar uma determinada substância, é preciso que nós saibamos as suas propriedades específicas. Como assim? Propriedades físicas, tá? Propriedades funcionais, propriedades químicas, tá bom? A gente tem que saber isso, né? Para te determinar determinada substância. Como, por exemplo, de propriedades aí físicas, né? Nós temos aí a densidade, é uma propriedade física, a solubilidade, né? A temperatura de ebulição, a temperatura de fusão são propriedades físicas aí, são propriedades específicas. Mas, na letra B, se você observar, a massa de uma amostra aqui, ela é uma propriedade geral, ou seja, inerente a qualquer tipo de matéria. Por exemplo, se eu disser 20 gramas de determinada coisa, 20 gramas de alguma coisa, eu disser, ei, olha aqui 20 gramas, você consegue determinar o que é essa matéria só por causa da massa? Não consegue. Então não é uma propriedade específica, beleza? Então nesse caso aí a resposta é letra B, porque trata-se aí de uma propriedade geral, tá bom? Quem é mais pesado aí? 20 gramas de algodão ou 20 gramas de chumbo? Então, não existe aí, até porque os pesos aí, as massas são iguais, né, velho? Então, nesse caso aí, o que pode mudar aí de tamanho, na verdade, é o volume, tá? Talvez o volume aí de algodão seja maior do que o volume aí do chumbo. Segunda questão. Em condições normais, o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. Podemos afirmar que é uma propriedade. A gente já sabe que existem dois tipos de propriedades da matéria. Propriedades gerais, são aquelas inerentes a todos os tipos de matéria, né? E as propriedades específicas, tá? Nas propriedades específicas nós temos, por exemplo, propriedades físicas, propriedades químicas, propriedades funcionais, tá? Propriedades organolépticas. Nesse caso aqui, o ponto de ebulição é uma propriedade o quê? Física, muito bem. Então é uma propriedade o quê? Específica. Muito bem, o gabarito já está aqui na letra A. Por que não pode ser funcional? Por que não pode ser organolética, já que essas aqui também são propriedades específicas? Porque o ponto de ebulição é uma propriedade física, tá bom? Então, se tivesse propriedade física aqui, você marcaria a propriedade física. Mas como não tem, a gente sabe que a propriedade física é uma propriedade específica, nos resta apenas marcar a letra A. Porque propriedade funcional, só você lembrar ali de ácido, né? São propriedades ali, são coisas que têm funções semelhantes, por exemplo, os ácidos, né? As bases têm funções semelhantes entre elas, os ácidos também. Organolépticos são aquelas que provocam a questão dos sentidos da pessoa, como paladar, visão, tato, né? Tudo isso aí. Se tivesse aqui ponto, se tivesse aqui, por exemplo, propriedade física, você marcaria com toda certeza, tá? Então o gabarito aí é letra A de amor. Terceira questão. Com o objetivo de analisar a fusão e a ebulição de alguns materiais inertes entre si, foi criada a tabela. Então ele deu ponto de fusão, deu ponto de ebulição. Eu vou passar aqui um traço aqui. Então bem aqui eu tenho o ponto de ebulição. Bem aqui eu tenho o ponto de fusão. Então aqui você vai colocar G, L, S. Aqui também G, L, S. Gay, lésbica, sapatão. G, L, S. G, L, S. Tá bom? Quem está abaixo aqui do ponto de fusão está no estado sólido. Quem estiver aqui entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição está no estado o quê? Líquido. Quem estiver acima do ponto de ebulição está no estado gasoso. O experimento consistia em colocar em um recipiente uma barra de 20 gramas de ouro, 100 gramas de cloreto de sódio, 50 gramas de grafite, uma barra de 200 gramas de alumínio e um bloco de 30 gramas de prata e elevar a temperatura do recipiente a 1000 graus Celsius. Que é importante essa temperatura aqui,
1000 graus Celsius. Vamos lá. Vamos para o ouro aqui. O 1000 está onde? Está abaixo do 1063? Perfeito, está abaixo do 1063. Logo, o ouro está no estado o quê? Se está abaixo do 1063, então ele está no estado o quê? Sólido. Certo? Cloreto de sódio. O 1000 está onde? Está acima do 801. Então ele está nesse espaço aqui. Se ele está nesse espaço, o cloreto de sódio está no estado líquido. Muito bem, garoto. Grafite. O 1000 está onde? Ó, o ponto de fusão é 3.527. Então ele está para trás. Ou seja, está no estado sólido. Alumínio. O 1000 está onde? Está acima do 660. Deve estar por aqui, ó. Então está nesse espaço aqui também. Se ele está nesse espaço aqui, ele está no estado o quê? Líquido. A prata, ó, está acima do 961 mil, né? Também está nesse espaço aqui. Então ele também está no estado líquido. Agora vamos para as alternativas. Com base na tabela, encontraremos no recipiente cloreto de sódio e alumínio sólido. Vamos ver. Cloreto de sódio é líquido, tá? E aqui está dizendo que é sólido. Então a letra A já está errada. Prata líquida e alumínio sólido. Vamos ver prata. Prata está onde? Prata líquida, perfeito. E alumínio sólido? Não, alumínio é líquido. Então tá errado. Letra C, grafite e prata sólido. Grafite é sólido, mas prata é líquido. Então também tá errado. Letra D de doido, ouro e grafite sólido. Perfeito. Ouro é sólido e grafite também é sólido. Portanto, o gabarito aí é letra D de doido. Eu acho que uma questão dessa aqui vai cair na prova, porque ao longo das provas eu estou vendo que tem muita questão dessa natureza aí nas provas do EAN. Quarta questão. Uma das características das soluções é a sua maior ou menor capacidade de condução da corrente elétrica. A água pura, por exemplo, é uma condutora de eletricidade. Esta capacidade pode ser medida quando mergulhamos 2 eletrodos no líquido solução, ligando-os aos polos de uma bateria e observando a passagem de corrente elétrica. Pode-se assim estudar o comportamento da solução alcalina, ácidos fortes e fracos, sais solventes orgânicos e água desionizada. Assinale a alternativa que indica a substância que, quando dissolvida em água, não permitirá a condução de corrente elétrica e a sua natureza, que é o não eletrólito, tá? As soluções eletrolíticas, elas permitem que a corrente elétrica passe. Por exemplo, uma solução de NaCl vai ter íons Na+, e Cl-. Se eu colocar 2 eletrodos aqui, ligados a uma lâmpada, tá? E essa lâmpada estiver conectada a uma bateria, vamos dizer assim, a uma bateria aqui, essa lâmpada aqui ela vai acender. Por quê? Porque aqui tem íons, então os elétrons conseguem caminhar daqui para cá. E assim, com ácido sulfúrico, porque aqui também vai surgir um fenômeno chamado de ionização, ou seja, vai formar íons, porque a gente sabe que ácidos são compostos que em meio aquoso libera o íon H+, tá bom? HCl é a mesma coisa. O hidróxido de sódio também vai produzir Na+, e OH-. Mas quando eu colocar, por exemplo, sacarose, que é C12, H22, O11, eu colocar ele em meio aquoso, o que vai ocorrer? Essa molécula aqui, ela não vai ser quebrada. Vai ficar o mesmo C12, H22O11, tá? Então, essa solução aqui, por mais que ela se dissolva na água, ela não ioniza, nem forma íons, ou seja, não é um eletrólito, então não consegue passar corrente elétrica. Se eu fizesse esse experimento, a lâmpada não acenderia. Por isso que quando você toma café, você está tomando a molécula ali de açúcar inteira. Ela não está quebrada, tá bom? Então o gabarito aí, a letra E de elefante. Quinta questão. Na perfuração de uma jazida petrolífera, a pressão dos gases faz com que o petróleo jorre para fora. Ao reduzir-se a pressão, o petróleo bruto para de jorrar e tem de ser bombeado. Devido às impurezas que o petróleo bruto contém, ele é submetido a 2 processos mecânicos de purificação antes do refino. Separá-lo da água salgada e separá-lo de pureza sólida. Então tem 2 processos aqui, né?
Separá-lo da água salgada e separá-lo de impurezas sólidas como a areia e a argila. Esses processos mecânicos de purificação são respectivamente. Sempre que alguma empresa aí vai explorar petróleo, eles pegam aquelas máquinas dele e começam a perfurar, né? E aí, logo quando encontram, o que acontece? Dá um jarro, né? Começa a jorrar petróleo para cima. Então, uma pressão muito grande. Mas com o tempo, essa pressão ela vai acabando, tá? Ou seja, vai ser preciso que se coloque uma bomba para puxar o petróleo. Dessa forma, puxa com tudo. Vem petróleo misturado com água salgada, com tudo, né? O que eles fazem? Eles colocam o petróleo misturado para descansar, né? Você lembra que quando eu tinha uma solução aí que eu tinha, por exemplo, uma solução não, uma mistura de água e areia, que com o tempo deixava a areia assentar, ou seja, se depositar no fundo, isso aqui era um processo de quê? Decantação. Com o petróleo eles vão fazer a mesma coisa, tá? O petróleo vai se depositar no fundo, aí eles conseguem retirar o petróleo. Depois, o que acontece? Eles têm que separar esse petróleo das impurezas. Então, ele faz uma espécie de filtro, uma filtração. Então, o processo, na verdade, que vai ser feito é decantação e filtração. Professor, mas não é destilação fracionada? Não, por quê? Porque destilação fracionada vai ocorrer depois no fracionamento do petróleo, não na fase inicial. Na fase inicial vai ter justamente esses processos mecânicos, que é o de decantação, para deixar que o petróleo assente no fundo, e depois de filtração, para tirar os outros componentes que tem ali. Mas no caso de você separar a questão do petróleo por fracioná-lo, na verdade é por destilação fracionada, tá bom? Então o gabarito aí é a letra A de amor, decantação e filtração. Você tem que ler a questão para entender o enunciado, tá bom? Tem muita gente que ia chegar afobada e ia marcar com certeza destilação fracionada em algum lugar aí. Ia ver B e L com destilação e ia querer marcar. Mas tem que ler para ver o contexto, tá? Além de você estudar, você tem que resolver muitas questões por conta disso, por conta dessas pegadinhas. Sexta questão. Observe os seguintes fatos. Uma pedra de naftalina deixada no armário. O que acontece, pessoal? A barata vai lá e chupa a pedra. Não, não vai chupar a pedra. O que vai acontecer é que a pedra de naftalina vai passar do estado sólido para o estado gasoso, né? E esses gases ali que vão formando é que entram na traqueia desses animais, desses bichos, e eles acabam morrendo por asfixia. Por isso que você coloca a pedra de naftalina na roupa, para que as baratas morram, beleza? Então esse processo aqui é o quê? Sublimação. Sublimação. Uma vasilha com água deixada no congelador. O que acontece? Às vezes está dor de sede, a gente pega um copo de alumínio e bota água. Depois de 1 minuto ela está geladinha. E se te demorar mais um pouco, tá o quê? Só gelo. Ou seja, passou do estado líquido para o estado sólido. Então aqui é o que? Solidificação. Solidificação. Uma vasilha com água deixada no fogo. Ixi, meu Deus, aqui é o que? Ebulição, né? Ebulição. Se não tiver ebulição, o derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido. Chumbo vai do sólido para o líquido, aqui é o que? Fusão. Então o item 1 vai ser sublimação, o item 2 solidificação, o item 3 ebulição, só que aqui, ó, se tu olhar para as alternativas, ele não colocou ebulição em canto nenhum. Então, o que resta é marcar evaporação. Porque é o seguinte, a vaporização, ela acontece de 3 formas, quais sejam? Eu tenho evaporação, ebulição e calefação. O que diferencia essas 3? É a velocidade com que isso ocorre. Se eu coloco uma vasilha de água no fogo, ali está ebulindo, está bem rápido, né? Então, o gabarito aí vai ser letra A de amor. Lembrando esse parênteses aqui. Se eu fosse o elaborador dessa questão, eu colocaria, em vez de evaporação, eu colocaria ebulição, tá bom? Então, gabarito letra A. 7ª questão. Para combater traças e baratas, era comum colocar algumas bolinhas de naftalina no guarda-roupa. Com o passar do tempo, essas bolinhas diminuíam de tamanho porque as baratas estão chupando. Nada a ver, não. Esse fenômeno é uma mudança do estado físico que se chama o quê? Tem nem o que discutir, né? Nem vou falar mais nada. Essa de naftalina aí já está manjada. Poxa, aqui já ficou o gabarito marcado. Que droga. Mas mesmo assim vamos fazer. O elemento A possui número atômico igual a 6. Ó, número atômico igual a 6.
e o elemento B tem número atômico igual a 8. O que é que você tem que fazer? Distribuição eletrônica, né? Então aqui é 1s2, 2s2, 2p2. Tem 6 elétrons. Aqui, 1s2, 2s2, 2p quanto? p4, né? Que tem 8 elétrons. Então aqui na camada de valência tem 4 elétrons e aqui na camada de valência 6 elétrons. Se tu observar, aqui é da família o quê? Do grupo 14. E aqui é do grupo 16, tá? Então aqui, ó, precisa ganhar 4 elétrons e aqui precisa ganhar 2 elétrons, né? Então aqui o que vai ocorrer, né? É uma ligação o quê? Covalente, né? Ligação molecular ou covalente. Então aqui vai haver um compartilhamento de elétrons, pessoal. Para ser ligação iônica, teria que um tender a ganhar e o outro tender a perder. Ou seja, aqui a diferença de eletronegatividade teria que ser o quê? Muito grande, mas aqui não ocorre. E geralmente lá na iônica é um metal com não metal. Aqui você observa que eu tenho 2 não metais aqui, beleza? Então vamos lá. Então o A aí tem 4 elétrons na camada de valência. E o B? O B tem 6 elétrons na camada de valência. Vocês estão lembrando aí da regra do octeto? O que diz a regra do octeto? Diz que para os elementos aí eles se tornarem estáveis, eles precisam de 8 elétrons na camada de valência, beleza? Então aqui, o que vai acontecer? Ó, aqui eu vou compartilhar isso aqui, esse par de elétrons, e vou compartilhar esse par de elétrons. Vamos conferir. 2, 4... 6, 8. Então o B ele está estável. Só que o A tem 2, 4, 6. Não está estável, porque não tem 8 elétrons na camada de valência. O que acontece? Tu joga mais um B aqui. Vamos lá. E agora? Agora é só compartilhar. Todo mundo está estável agora? Vamos ver. Ó, 2, 4, 6, 8. O A está estável, né? E o B também. Ó, 2, 4, 6, 8. Então, como o A é o elemento central aqui, ele fica na frente. A tem quantos B? 2. Então, A, B, 2. Então, essa é a fórmula molecular aí. Então, o gabarito é letra D de doido. Tem que treinar isso aqui, pessoal. Nona questão. Um átomo cujo número atômico é 18 está classificado na tabela periódica como? Ah, deixa eu só voltar aqui, ó. Se esse A aqui, se você fosse na tabela periódica, ele seria o quê? O carbono, né? E se você fosse na tabela periódica, isso aqui seria o quê? O oxigênio. É como se fosse assim, ó, CO2, né? Só para se você fosse reparar na tabela periódica. Lembrando que ele pode dar a tabela periódica na prova e você fica bem tranquilo de você resolver essa prova, se ele te der a tabela periódica. A nona. Um átomo cujo número atômico é 18 está classificado na tabela como? Então não tem jeito aqui. Você tem que fazer o quê? Distribuição eletrônica. Ah, não sei fazer distribuição eletrônica. Eu tenho aqui um vídeo no canal ensinando a fazer distribuição eletrônica, tá bom? Então é 18, né? Então vamos lá. 1s2, 2s2, 2, que é um P, né? 2p6, aqui já tem quanto? 10, 3s2, 3p6, 10, 12, 18, né? Ó, 4, 10, 12, 18. Então, tem 8 elétrons na camada de valência. Espera aí, pessoal, você se lembra da regra do octeto? O que dizia a regra do octeto? Diz que para os elementos ser estáveis, eles precisam de 8 elétrons na camada de valência. Só que quem é estável na tabela periódica, que tem 8 elétrons na camada de valência, é apenas os gases o quê? Gases nobres. Então, a resposta está bem aqui, ó. Se tem 8 elétrons na camada de valência, só pode ser um gás nobre. Então, letra E de elefante. Se você te der a tabela periódica aí na prova, o que é que tu vai lá? Tu vai consultar a tabela periódica e ver quem é que tem número atômico 18. Aí tu pronto, tu ia matar de qualquer forma, né? Então, letra E de elefante. Questão bem tranquila. 10ª questão. Na classificação periódica, os elementos cálcio, bromo e enxofre são conhecidos respectivamente como? Ó, o cálcio, ele é da família 2A, tá bom? A família 2A é conhecida como a família do quê? Dos metais alcalinos terrosos. É só lembrar, Bela Margarida casou com o senhor
barão, ratão, o bário rádio, tá bom? Então, o cálcio é da família 2A, que é dos metais alcalinos terrosos. Então, metais alcalinos terrosos já está bem aqui. Então, tu já elimina essa, elimina essa, elimina essa, elimina todo mundo. Só sabendo isso aqui, você já mataria a questão, tá? Vamos ver a outra aqui, enxofre. O enxofre é da família do oxigênio. Os 7 porquinhos. Da família 6A, né? Chamada de calcogênios, né? Só que bem aqui tinha um elemento antes que eu não falei, o bromo, né? Então o enxofre é dos calcogênios. Então vamos pular uma e o calcogênio está aqui. O outro é bromo. O bromo é da família 7A ou do grupo 17. Fique claro, brasileiros, iremos atacar. Então o bromo é da família 7A, que é a família dos halogênios. Então, só precisaria eu saber a primeira para eu matar a questão. O gabarito aí é letra D de doido. 11ª questão. Considerando a equação química, aí ele deu aqui, do lado esquerdo nós temos o que? Os reagentes. E do lado direito da seta nós temos os produtos, beleza? Os reagentes e produtos pertencem respectivamente às funções. Vamos lá, os reagentes. Aqui eu tenho o quê? Ó, o que significa óxido? Óxido são compostos binários, onde o elemento mais eletronegativo é o oxigênio, tá bom? Então isso aqui é o quê? Um óxido, beleza? Isso aqui é o quê? Um hidróxido ou uma base. Só lembrar, tem OH aqui na direita, tá bom? Ou seja, bases são compostos, né? São funções inorgânicas, na verdade, que colocadas em meio aquoso liberam o íon OH-. Só olhar para cá, tem OH? Tem uma base. Aqui, não tem nem OH e não tem nem H na esquerda, nem OH na direita. Então é um sal. E aqui é o quê? Um óxido. Beleza? Então vai ser um óxido, uma base, um sal e de novo um óxido. Então o gabarito aí é letra A de amor. Questão bem tranquila. Algumas substâncias químicas são conhecidas por nomes populares. Assim temos, por exemplo, sublimado corrosivo, cal viva, potassa cáustica e espírito de sal. O sublimado corrosivo, a cal viva, a potassa cáustica e o espírito de sal pertencem respectivamente às funções. Vamos lá. Ensinamento telecurso. O que é esse ensinamento telecurso? É aquele cara que não sabe nada, ele não sabe o conceito mesmo, o conceito químico de ácido, não sabe o conceito químico de base, não sabe porra nenhuma. O que eu diria para esse cara? Rapaz, olha para a fórmula molecular. Se tiver OH na direita, tem grande chance de ser uma base. Se não tiver nem H na esquerda, nem OH na direita, tem grande chance de ser um sal. E o óxido? Tem oxigênio na direita? Tem. O outro elemento que está na esquerda é flúor? Não. Só tem dois? Tem. Então é um óxido. Beleza? Ensinamento telecurso. Esse aí, um cara que não sabe nada. Topeirão mesmo. Então vamos lá. Ó, HgCl. Tem oxigênio aqui? Não. Não tem. Então tu nem pode considerar isso aqui um óxido. Tem H na direita? Aí tu vai dizer, tem. Não, mas esse aqui é só um símbolo. É Hg, que é do mercúrio. Tem que ser só H sim. Beleza? Isso aqui é Hg de mercúrio. Então não tem só H na direita, na esquerda, quer dizer, não vai te confundir aí. Tem OH na direita? Não, então é o quê? É um sal. Aqui, tem oxigênio? Tem. Tem dois compostos? Tem dois elementos? O certo seria dois elementos? Tem. Um elemento da direita é oxigênio? É. O outro é flúor? Não. Se não é flúor, então é um óxido. Porque o óxido é um composto binário, onde o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Tem OH na direita? Bem aqui, ó, tem OH na direita. Então é o que? Uma base. Tem H na esquerda? Tem. Então aqui é um ácido. Então vai ser um sal, um óxido, uma base e um ácido. Letra D de doido. Letra D de dedicação. Tranquilo, né, cara? Tranquilo.
Mas estude aí os conceitos de ácido, estude os conceitos de base, dê uma lida legal, que pode explorar esses conceitos, né? Isso eu estou dizendo é para o cara mesmo que está desesperado, está na prova, quer acertar alguma coisa de química, é o jeito de ir por isso, beleza? Vamos lá, 13. Em qual das sequências abaixo estão apresentados um elemento, uma substância simples e uma substância composta? Uma substância simples são aquelas que têm apenas um único elemento químico, assim, por exemplo, H2, né? Só tem H. BR2, só tem bromo, entendeu? Agora CO, aí já é uma substância composta, porque tem dois elementos químicos. Tá entendendo? Então vamos lá. Ó, um elemento químico. O elemento químico tem que estar sozinho. Então não está sozinho aqui nenhum desses aqui, aí tu já corta. Ó. Então um elemento, o cloro, beleza? Uma substância simples, aqui não só tem nitrogênio, NN. Aqui tem dois elementos químicos, hidrogênio e iodo, tem uma substância o quê? Composta. O gabarito aí, a letra é de elefante. Não tem como errar essa questão. 14. Elementos de um mesmo grupo apresentam similaridade nas propriedades e também nas fórmulas que podem formar. Por exemplo, existem alguns halogênios, como cloro, bromo e iodo, que têm a capacidade de formar 4 tipos de oxiácido diferentes. Veja o caso do cloro. HClO, ácido hipocloroso, HClO2, ácido cloroso, HClO3, ácido clórico, HClO4, ácido perclórico. De acordo com essas informações, indica o nome correto do seguinte ácido, HBr2. Primeiro, pessoal, você tem que saber a nomenclatura de ácido mesmo, beleza? Para te resolver esse tipo de questão. Lá nas aulas que eu dei de funções inorgânicas, eu dei um macete para você fazer nomenclatura de ácido, né? Eu dei aquelas fórmulas base, né? Que tem o mesmo tipo de nomenclatura que você tem que decorar, não tem jeito. E de lá você pode fazer as variações, né? Lembrando que ácidos, eles podem ser de dois tipos. Quais são? Nós temos os oxiácidos, que são aqueles que têm oxigênio na estrutura, e os hidrácidos, que não têm oxigênio na estrutura. Por exemplo, se eu tenho HBr, isso aqui é o quê? O hidrácido. Por quê? Não tem oxigênio, beleza? Então já é uma classificação, é o hidrácido. E como a gente faz a nomenclatura de um hidrácido? Você coloca o nome ácido, tá? Você coloca o nome do elemento, que é brom, e você coloca a terminação o quê? Hídrico. Então, aqui é o ácido bromídrico. Agora, quando ele é um oxiácido, você tem que levar em consideração o NOx, tá bom? Mas eu vou te ensinar de outro jeito. Qual é o padrão desse daqui, do HBr? É o HBrO3, que é o quê? O ácido brômico, tá bom? É a terminação ico, é o ácido brômico. Lembra daquela escalinha que eu te ensinei? Tá? Aqui é o padrão, né? O padrão aqui é ico. Aqui eu tenho mais um degrau. Se eu subir a escada, ou seja, eu aumentar esse número aqui, é o que? Se eu subir a escada é um perico. É um perico. Então ia ser o que? Pé. Você colocava o prefixo pé mais o sufixo ico. Mas se eu descer a escada é gostoso, então é uso, tá bom? Aqui, se o padrão é ico, eu sei que o padrão é esse aqui, tem que decorar isso aqui, que vai ser no caso BR3 aqui 1. Esse aqui é o meu padrão, certo? O que acontece? Eu tenho 3 na direita e 1 na esquerda, então eu tenho 1 aqui e 3 na direita, beleza? Então se eu estou subindo ou descendo a escada? Subindo. Que subindo o quê, doido? Se tu tá com 3 aqui, tu vai descer aqui, ó. Não foi para HBr2? Então, tu desceu a escada. Então, tu ficou o quê? HBr2. Então, descer a escada é o quê? Gostoso. Então, tu vai botar apenas o sufixo o quê? Oso. Então, vai ser ácido. Você coloca sempre o nome ácido. O nome do elemento químico, que é bromo. Mais o sufixo que? Oso. Então vai ser o que? Esse cabrinho aqui vai ser ácido bromoso. Tá bom? Gabarito letra E. Ó, lá na videoaula tem os padrões lá. Cara, decora aqueles padrões que você vai conseguir fazer o nome de 99% dos ácidos.
Porque se tu subir a escada, é um perico. Coloca o prefixo pé mais sufixo ico. Desceu um degrau, é oso. Se eu descer mais um degrau, aí você coloca o prefixo hipo mais o sufixo oso. Não tem como errar. Não tem como errar. Se cair alguma questão de nomenclatura, por favor, não erre. Então, gabarito é letra E de elefante. E o cachorro tá latindo aqui igual um doido. 15, isso aqui é uma questão do EAN, 2005, para dizer que eu não vou ter questão do EAN, né? Os elementos sódio e hidrogênio reagem com o cloro para formar respectivamente. Então, sódio. Se eu juntar o sódio com o cloro, vai formar o quê? Um sal, NaCl. O cloro é um não metal, o sódio é um metal. Que tipo de ligação é essa? Iônica. Então, menino, ligação iônica. Se eu pegar hidrogênio e cloro, que tipo de ligação é essa? Hidrogênio com não metal? Molecular ou covalente? Tô bem, acertou. Covalente, ou eu posso chamar também de molecular. Então vai formar um composto iônico e um composto molecular, gabarito, letra B de boi. 16ª questão. Um dos explosivos mais comuns pode ser fabricado em condições adequadas pelo processo racional? Ai, meu Deus, o processo racional é ótimo. É o processo reacional, viu? Este cara aqui, mais este cara vai dar pólvora negra. Entre reagentes e produtos podem ser encontrados, beleza? Aqui não tem nem o que discutir. Aqui é uma substância o quê? Composta. Carvão é carbono. É uma substância simples. Enxofre é o S, substância simples também. E pólvora negra. Pólvora negra é isto mais isto mais isto. Isso aqui não é simples ainda, depois de somar esses três aqui. Não, é uma substância composta. Então, tem duas substâncias compostas e duas o quê? Simples. Então, a gabarito é letra B de boi, B de bola. 17ª questão. Questão interessante isso aqui, ó. Muitas substâncias utilizadas em nosso cotidiano são bases, ou também pode vir a nomenclatura hidróxidos, viu? Ou derivado das mesmas. A alternativa que apresenta somente fórmulas de base. Cara, fecha o olho aí e vê qual dessas substâncias só tem OH. Ó, tem OH aqui, mas aqui não tem. Tem OH aqui, mas aqui não tem. Aqui nem tem nada. Tem OH aqui, mas aqui não tem. Pô, tu já eliminava tudinho, só sobraria essa aqui, ó. OH. Então, letra B de bola. Tá muito fácil, né, cara? 18. Assinale a incorreta. Ele quer a incorreta, ó. Incorreta. O circular às vezes incorreta. Que às vezes a gente na afobação, a gente acaba marcando, lendo a letra A, que é a certa, já acaba marcando essa que é a certa. Não, ele quer a incorreta. A condutibilidade elétrica dos metais é mais alta do que a dos não metais. Perfeito. Experimenta tocar um arame aí na tomada e toca uma madeira. Quem é que... Então, certíssimo. Ductibilidade é a propriedade que se refere à capacidade de formar fios. Perfeito. Essa é uma propriedade da matéria que tem capacidade de formar fios. Vou pular essa aqui. Letra D. É denominado maleável o material que pode ser moldado. Certo. Maleável você pode realmente moldar. Tenacidade mede a resistência de material ao choque mecânico. É justamente isso, tenacidade. Dureza de um material é a sua resistência à quebra. Nada que ver. Dureza é a questão de uma substância poder riscar a outra. Como, por exemplo, uma pedra risca o vidro. Por quê? Porque a pedra ela é mais dura do que o vidro, né? A dureza é maior. Então é questão de riscar, não é questão de quebrar, tá bom? Um giz no quadro. Quem está riscando quem? O quadro está riscando o giz, porque o giz que está se desgastando. Beleza? Então, gabarito é letra C de coração. Questão 19. Na garimpagem do ouro é encontrado na forma de pó. É utilizado o mercúrio líquido que forma uma liga metálica com o outro, a fim de separá-lo da areia. Posteriormente, esses dois metais são separados por meio de aquecimento de liga metálica. Então, tu vai aquecer, né? Até a evaporação completa do mercúrio, obtendo assim o ouro puro. Esse procedimento é possível, pois o mercúrio possui menor o que, pessoal?
menor temperatura de ebulição. Ó, eu tenho o ouro aqui, aí eu junto com o mercúrio, que tem o menor ponto de ebulição. Quem vai se evaporar primeiro? O que tem o menor ponto de ebulição ou o que tem o maior ponto de ebulição? É o que tem o menor temperatura de ebulição. Então o gabarito é a letra C de coração. Por isso que fica só o ouro puro. Beleza? Questão bem tranquila. E a última questão aí, para você que fechou esse simulado, né? Vamos ver. As substâncias puras podem ser classificadas, por exemplo, conforme sua composição e sua estrutura. Essas características determinam as diferentes funções químicas. As substâncias hidróxido de cálcio, ácido sulfídrico e iodeto de potássio são classificadas respectivamente como. E aí, tem OH aqui? Tem. É o quê? Uma base. Tem H aqui? Tem. É um ácido. Não tem nem H nem OH. É um sal. Então, vai ser uma base, um ácido e um sal. Então, hidróxido, ácido e sal. Letra D de doido. Então, hidróxido, um ácido e um sal. Pronto, galera. Tá resolvidas as questões. Eu gostaria de agradecer, porque agradecer é preciso, principalmente aqueles que estão inscritos no canal. Chegamos aí a 4K. E para a galera que vai fazer a prova do EAN aí nesse domingo, eu gostaria de desejar muito boa sorte, muito boa prova, na verdade, porque vocês estudaram, se dedicaram, pagaram um preço e vão ter o resultado, vão ter o retorno, que é a aprovação de vocês. Eu espero de coração que dê tudo certo nessa prova. E espero aí que depois da prova vocês coloquem no grupo que detonaram na prova, seja de matemática, de física, de química, português, porque a prova não se resume somente à química, se resume a todas as outras matérias. Então você tem que ir bem em todas, tá? Eu quero ouvir esse retorno de vocês, tá bom? Muito obrigado, galera, por estar inscrito no canal mais uma vez. E até a próxima, galera. Falou!